Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Essa manhã eu quero fazer algo diferente. Nós vamos dar início já orando. Nós vamos orar nesse momento, mas enquanto isso você abra sua Bíblia, mantenha aberta. E vamos ficar de pé, irmão. Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia, coloca aí, mantenha ela aberta. Nós vamos dar início logo orando nessa manhã. Os propósitos do Senhor em nossa vida, nós precisamos de uma forma bem, eu vou dizer que simples, mas não que simples, não de importante. Nós precisamos buscar na palavra e entender o que Ele quer. Então, assim, o momento agora é porque nós sempre damos início lendo a palavra antes, e não é que seja errado isso. Ele não está falando isso aqui, não é errado. Mas é que o momento que a gente que está aqui em cima e vocês aí, nós precisamos preparar o coração, porque muitas vezes nós ouvimos o Evangelho e parece não, com certeza de alguma forma o inimigo rouba isso, de uma forma ou outra. Então que a gente se mantenha firme, se mantenha atento, se mantenha ligado. Então vamos orar nesse momento. Pai, nós estamos e somos agradecidos ao Senhor, ó Pai. Porque nós levantamos, nós abrimos os nossos olhos, e com certeza essa não é uma ação vinda de nós mesmos. E com certeza há um propósito em estarmos aqui. Há um propósito de termos abrido os nossos olhos, termos acordado, levantado, de estarmos em comunhão aqui no café da manhã, de estarmos nesse momento aqui para cultuar o Senhor, porque o culto não termina aqui, o culto é a nossa vida. Então tudo isso e todo esse propósito vem do Senhor. Então nós lhe pedimos nessa manhã, Pai, que comece em mim, que possamos estar verdadeiramente ligados naquilo que o Senhor quer, ligados naquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas, ligado naquilo que é o propósito do Senhor para o nosso ministério, ligado naquilo que é o propósito do Senhor para a nossa família, ó Pai, para a nossa casa, ó Pai, para aqueles que
nos rodeiam, Pai. Para aqueles que estão junto ali com a gente, Pai. E para aqueles que o Senhor leva, Pai, até a nossa casa. Então nós lhe pedimos nessa manhã fortalecimento, Pai. Fortalecimento físico, psicológico, Pai. E principalmente, ó Deus, espiritual, Pai. Nós lhe pedimos revestimento, ó Deus, espiritual, Pai, para as nossas vidas, Pai. E para aqueles, Pai, que irão receber essa palavra, Deus, seja aqui, online, aonde quer que seja, Pai. Nós pedimos revestimento, Pai, e atuação poderosa, Deus. Assim nós te oramos, ó Deus, em nome que é sobre todo nome, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Deus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Tira, tira. Pode tirar. É porque às vezes a música é nina, sabe? Até eu mesmo aqui às vezes fico meio... Nessa manhã, irmãos, eu trouxe aqui essa caixinha, mas é para ela simbolizar algo. E eu quero que você fique bem atento, porque a verdade é que a gente, por muitas vezes, perdemos coisas que não deveríamos perder. Então, eu dou início aqui perguntando a você, o que você acha que essa caixinha aqui representa? Vamos lá. É para falar, gente, é para... O que você acha que essa caixinha representa? Caixinha de promessa? Deixa eu falar uma coisa. A gente tem um tesouro vindo de Deus. Então, isso aqui representa um baú. Um baú. Se nós temos um tesouro, nós guardamos ele no baú. Na verdade, essa aqui é a caixinha da Beth, né? E Beth guarda as joias dela, mas é exatamente isso, a ideia é essa, sabe? A palavra, ela é o tesouro nosso. É o que nós temos de melhor na vida. Porque a palavra, ela veio de alguém que é o nosso sustento, que é Deus, é o Senhor, Jesus Cristo. O sacrifício foi dele. E é interessante que, como eu estou falando de baú, de que no baú a gente guarda coisa preciosa. Você já viu o filme que quando tem lá a caça ao tesouro, aí a pessoa encontra esse baú e abre, aquilo vê uma luz intensa, sabe? Imagine isso também. É intenso. Abriu. Eu quero falar essa manhã com você que exatamente como esse baú, assim é a palavra de Deus.
quando nós abrimos a palavra, ela é intensa. E ela é a única que traz luz às trevas. Ela é única. Não existe outra coisa. A palavra é única. Ela traz luz às trevas. A palavra ela precisa ser compartilhada. Agora, por que ser compartilhada? Por que eu devo compartilhar? E eu quero, nessa manhã, pedir algo a você, nessa manhã, nesse momento. Que você possa repetir comigo. Eu preciso compartilhar a boa notícia. Mais uma vez, eu preciso compartilhar a boa notícia. Diante disso é onde nós iremos entrar nesse texto, mas apenas no versículo. Romanos 1, versículo 16. Paulo diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho. E o nosso tema nessa manhã é exatamente isso. Preciso compartilhar a boa notícia. Porque é o Evangelho. Evangelho é a boa notícia. Sabe, que muitas vezes nós passamos em algum lugar, nós frequentamos algum lugar, nós estamos em algum lugar e também nós participamos daquele assunto. Sabe que muitas vezes nós participamos das conversações, enquanto nós deveríamos aproveitar o momento para compartilhar a boa notícia. Olha que loucura. Nós participamos das conversações, mas não compartilhamos a boa notícia. Então, nosso tema de hoje, preciso compartilhar a boa notícia. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar sobre a expressão o Evangelho de Jesus Cristo? Talvez poucos aqui devem ter ouvido essa expressão, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas vocês já perceberam que muitas vezes as pessoas que vão falar, eles falam assim, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Essa é a expressão.
Porque o evangelho, ele não é nosso, a palavra, ela não é nossa, ela é de Jesus Cristo. Ela é sobre Jesus Cristo. E é interessante que nós estamos falando aqui de Romanos, mas por que falar dos 4 evangelhos? Quando diz o evangelho de Jesus Cristo, eles não estão errados. Porém, nos 4 evangelhos trazem coisas que nós precisamos entender sobre rendição. Se o evangelho é de Jesus Cristo, é Ele que transforma. É Ele que faz. Porém, os 4 evangelhos traz assim muita autenticação de rendimento, rendição do ser humano a Cristo. Só que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã sobre o que Paulo diz isso em muitas vezes nas cartas dele. O evangelho de Jesus Cristo. É porque ele fala além disso. Os 4 evangelhos vêm falando de milagres também. Aí muitas vezes as pessoas com outro intuito jogam muito milagres e pouco Jesus. Ah, pastor, você não confia em milagres? Confio. Eu creio em milagres. Mas eu quero falar nessa manhã para você, creia em milagres, mas creiam em Jesus Cristo. Então, os 4 evangelhos estão errados? Não, é o correto isso. É o evangelho de Jesus Cristo. Só eles trazem essa peculiaridade. E Paulo é o seguinte, Paulo é enfático. Ele quer mostrar que o evangelho, esse evangelho, a boa notícia, ela é a salvação, é o poder de Deus para a salvação. E o que, na verdade, nós estamos em um momento ao qual nós estamos passando de transição, e, na verdade, nós temos que ter isso no coração. É como o outro vai ser salvo. Mas ele só vai ser salvo através do compartilhamento desse evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. É esse evangelho que é o poder de Deus. Não há outro. Não há outra coisa que se fale. Eu tenho me policiado muito, porque eu tenho visto alguns vídeos antigos até meu. Eu tenho essa prática de ver. Eu saio aqui e vejo o vídeo em casa. Porque talvez eu falei algo que não deveria. Mas é bom ver. Sabe por quê? Porque você passa a ter a consciência de onde a pessoa está, se está falando de Cristo ou de si próprio. Então a nossa meta é compartilhar Jesus Cristo, é compartilhar a boa notícia, é compartilhar a vontade de Deus, é compartilhar o propósito dele para a vida daquele que ouve. Sabe? Paulo, ele cita muito isso, o evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos ter isso em mente. Porque é o poder de Deus para a salvação. O evangelho de Cristo é a boa notícia. E ela se refere especificamente à obra redentora de Jesus Cristo. É isso que Paulo demonstra. Quando ele faz as citações sobre o evangelho de Cristo.
é isso que ele demonstra e nós devemos entender isso. Porque fala sobre a obra redentora. E por que se apegar a isso? Porque nós estamos hoje aqui por causa dessa obra redentora. E como que culminou essa obra redentora? Sobre 3 fatores. 3 fatores culminaram essa obra redentora. Que foi vida, morte e ressurreição de Cristo. Quer coisa melhor? Será que nós não estamos com um pensamento sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, pensando de uma forma meio distorcida do que a palavra diz? Porque se a boa notícia, ela fala sobre o ato redentor de Jesus Cristo, nós precisamos pensar nesses 3 fatores. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Vida, morte e ressurreição. E é sobre isso. E foi por isso que chegou a salvação a nós. É por isso que nós hoje temos essa chance. Só que nós precisamos escolher isso em vida. Porque isso, eu já falei aqui, isso nos interliga à eternidade, mas a escolha é nessa vida. Depois que for para a eternidade, não vai ter chance de escolher isso. Não vai ter como escolher. É preciso se desligar disso aqui. Escolher isso aqui. Aprender isso aqui. E quem daqui que não quer a eternidade com Cristo? Mas é necessário escolher aqui. É necessário tomar a decisão aqui. Hebreus 9, 27 diz que ao homem é dado o direito de morrer apenas uma vez. Depois disso, juízo. Se não escolher aqui, se não se decidir aqui, eu não digo escolher, porque escolher nós sempre iremos escolher errado. Aí muitas vezes quando tem essas coisas de escolha, tipo quando a gente era novo, escondia as coisas assim atrás, né, na mão. A minha neta faz muito isso. Vovô, esconde um negócio aqui. Tá onde? Aí eu bato. Não, tá vazio. Escolhi errado. Quando é dado a chance do ser humano escolher, ele escolhe errado. Eu espero sempre que seja dado a nós, seres humanos, a chance de decisão. E a palavra é essa, decisão. Nós precisamos decidir por estar com Cristo. Precisamos decidir estar com Ele. Nós precisamos decidir compartilhar a boa notícia. Compartilhar a boa notícia não é mais uma coisa específica de alguns. Não, não é. Porque, como eu falei, no Evangelho, você vai vendo que o Evangelho de Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, algumas pessoas específicas
foram falar do Evangelho. A mulher samaritana tem um encontro, ouviu a boa notícia através do próprio Cristo. Começou a compartilhar. Bartimeu, com certeza, foi curado, ao milagre, foi curado, mas com certeza, só em ele ter voltado a enxergar, vai compartilhar, a sua própria vida vai ser o compartilhamento do Evangelho, da boa notícia. A mulher do fluxo de sangue toca ali, curou, vai compartilhar. Quem conhecia 12 anos um fluxo de sangue e agora não tem nada. Olha o milagre aí mais uma vez. A filha de Jairo, essa então é espetacular, eu penso. Porque é o seguinte, como a gente vê hoje uma geração que dorme, assim era a filha de Jairo, dormia. Mas por que hoje a geração que dorme? É porque é uma geração que espera todo mundo correr atrás das coisas para eles. Sabe? Ah, mas por que você fala isso? Porque foi o pai que foi atrás da cura. E claro, ela estava morta, é só uma comparação. Até então, estava morta. Mas como essa boa notícia foi compartilhada através da cura, da ressurreição dela, da vida ali, dado a vida, e porque muitos ali falaram, ó, não tem jeito, esquece isso, já morreu. E o propósito não é esse. É igual como dizem aí, já morreu, só esqueceu de deitar. Não, não é isso não. Nós que somos os proclamadores da boa notícia, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter isso no coração. E eu aqui não estou falando de coração na parte de emoção, não. Porque com certeza o salmista não diz, guardei tua palavra no coração para não pecar contra ti. Não é emoção, não. É porque chegará um tempo que a palavra tem que estar no coração. Porque tudo isso vai ser arrancado. O púlpito vai ser arrancado. Talvez até as suas casas serão arrancadas. E você terá que proclamar a boa notícia nas cavernas. E eu aqui não estou falando de caverna igual Elias, que dizem que depressão. Não estou falando disso não. Você vai ter que ir para as cavernas. Irmãos, nós precisamos compartilhar a boa notícia. E a boa notícia é o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho é porque ele é o poder de Deus. Isso é um ponto que é crucial para entendermos como compartilhar. Porque não é sobre o nosso poder, não é sobre o que a gente prega, não é sobre o que a gente fala. É tão somente pelo que nós vivemos. E também porque ele é, acima de tudo, o poder de Deus para a salvação. Não é o poder do pastor Claudeci. Não é o poder da Igreja Batista do Planalto, é o poder de Deus. Nós não estamos falando de algo físico, nós estamos falando de algo espiritual. É sobre o poder de Deus que há a salvação. E enquanto isso não tem acontecido, vigie.
Porque Paulo já falava, haverá tempos difíceis. E nós já estamos nos encaminhando para lá. Tempos difíceis. Você tem chance hoje de compartilhar a boa notícia? Faça hoje. Não espere para amanhã. Precisamos compartilhar a boa notícia. Paulo, quando ele fala isso, ele quer enfatizar isso. Que a mensagem do Evangelho, ela é totalmente centrada em Jesus Cristo. Nós precisamos aprender isso, porque muitas vezes coisas faladas são muito lindas, mas está falando de Jesus Cristo? A centralidade da mensagem é Jesus Cristo? Nós falamos de 4 evangelhos, estamos falando de Paulo. Mas a centralidade disso tudo é Cristo, Jesus Cristo. Esse evangelho é uma boa notícia, porque através da vida, morte e ressurreição de Cristo, podemos ter um relacionamento restaurado com Deus e a vida eterna. Pensem nisso. Quando a gente passa a pensar nisso, nós começamos a enxergar o outro diferente. Porque, na verdade, quando nós estamos do lado de cá, e eu digo lado de cá, eu não estou falando aqui em cima no púlpito, é o lado de cá, como cristãos, que já recebemos o Senhor, nós pensamos que muitos lá não têm a chance, não é isso. Eu falei de chance e escolha. Talvez ele está escolhendo ainda errado. Mas o nosso ponto maior é orar para que ele passe a ter essa chance de decisão, de decidir por Cristo. Mas ele só vai decidir quando também ouvir de Cristo. Porque não é ouvir um evangelho qualquer coisa, é ouvir o evangelho de Jesus Cristo. É sobre isso. E eu não quero ir muito além, e não vou muito além, porque também quando cita o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo, por momento, até fala que se alguém que falou outro evangelho diferente do que eu preguei, isso é maldição. Corra disso. Você já percebeu que muitas vezes a gente pensa que está levando o evangelho de Jesus Cristo e fala horas e horas e horas e horas e horas e nada, não adianta. Entendam bem que eu não estou falando que você não tem que falar. Só você não tem que falar coisas de você. Você tem que falar de Jesus Cristo. Essa é a verdade única. Jesus Cristo. Eu não salvo ninguém, você não salva ninguém. Eu não convenço ninguém, você não convence ninguém. É o Evangelho de Jesus Cristo.
Então, diante disso, para estarmos caminhando para o final, eu quero compartilhar 3 conselhos para você nessa manhã. Primeiro conselho: se você talvez você pense aí, talvez você não lembre o que eu falei já há alguns minutos atrás. Vai ser até um lembrete. Primeiro conselho: o Evangelho de Cristo é o maior tesouro já dado à igreja e a nós cristãos individualmente. O Evangelho de Cristo é o maior tesouro. E eu, como dei exemplo aqui do baú, não é para você, porque é um tesouro, nós guardamos coisas valiosas, mas não é para você ficar com o Evangelho guardado o tempo todo, não. Abra o seu baú. Deixa a luz sair para fora. Porque é a luz que dissipa as trevas. É a luz que dissipa. Então, primeiro conselho: o Evangelho de Cristo é o maior tesouro já dado à igreja e a nós cristãos individualmente. Segundo conselho: o Evangelho de Jesus Cristo, ela não é uma mensagem entre muitas, mas ela é a mensagem acima de todas. O que diz isso? Já pegando o ensejo que o irmão falou da caixinha de promessa, pegou lá, não é essa a mensagem. Não é essa a mensagem. Não é aquela mensagem que você pega o seu WhatsApp ou o seu Instagram e está lá aquela mensagem a mensagem motivacional. Não é essa. O Evangelho de Jesus Cristo não é a mensagem entre muitas, sabe? Ela não fica se misturando com isso. Ela é a mensagem acima de todas. É a mensagem que traz vida. É a mensagem que traz transformação. É a mensagem que traz redenção. É a mensagem que conforta. Essa é a mensagem acima de todas. É a mensagem que liberta cativos. É a mensagem que também pode ressuscitar. É a mensagem que cura. É a mensagem que faz cego enxergar. É a mensagem que faz surdos ouvirem. É a mensagem que faz mudos falarem, coxos andarem. É a mensagem que faz pecadores não pecarem mais. Ela não é uma mensagem que se mistura entre muitas. Ela é a mensagem acima de todas. Essa é
A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Pense aí no maior sacrifício que você já fez por alguém. Isso não chega nem nas sandálias daquele que andou nessa terra. E o nome dele é Jesus Cristo. Então, segundo conselho, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem entre muitas, mas é a mensagem acima de todas. Terceiro conselho. Nós somos cristãos porque nossa identidade, vida, porque nossa necessidade é vida e propósito em Cristo. Nós somos cristãos porque nossa identidade é vida e propósito em Cristo. O que isso quer dizer? Você não escolheu, você decidiu estar em Cristo. O que é transmitido para outros é a sua vida. Essa é a sua identidade. Quando olham, era o beberrão e hoje já não bebe mais. Era o que roubava e hoje já não rouba mais. Era o que traía e hoje já não trai mais. Era o que agredia e hoje já não agride mais. Era o que vivia pelas ruas e hoje já não vive mais. Era o que estava cativo e hoje está liberto. Então nós somos cristãos porque nossa identidade é vida e propósito em Cristo. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Isso que Paulo fala deve ser a nossa ação, porque é através do evangelho que é recebido e que se fica firme, se decide ficar firme. É sobre isso. Paulo não está falando nada além mais do que isso. E é o que é interessante, porque nós precisamos agir assim também, nós precisamos ter isso em mente, que tudo é o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos compartilhar esse Evangelho. Eu quero, nesse momento, fecharmos esse momento com o seguinte propósito. Que propósito é esse? Compartilharmos a boa notícia. Porque, na verdade, quando a gente fala que a palavra não volta em vão, eu não sei se quando a gente fala isso, a gente fala apenas da boca para fora. Porque se não fosse sobre isso, nós compartilharíamos muito mais o Evangelho. Às vezes nós ficamos em dúvida, sabe? Eu não sei se em dúvida com nós mesmos ou com Deus. Se for com Deus, nós estamos errados, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Evangelho é dele, o Evangelho, a centralidade é sobre Ele. E se nós estamos com nós mesmos, nós erramos mais ainda, porque deixamos de cumprir o propósito, que é levar o Evangelho, é compartilhar essa palavra, é compartilhar aquilo que Deus quer. Então,
Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, é compartilhar a boa notícia, que ela será recebida. E com essa boa notícia sendo recebida, eles se firmarão na boa notícia. A boa notícia não é sobre mim. A boa notícia não é sobre os pastores. A boa notícia não é sobre templo. A boa notícia é sobre Jesus Cristo. O evangelho centrado nele. O evangelho que direciona para a eternidade. É sobre ele. Não há outro. Como eu falei num culto aqui, mês passado, não há outro nome ao qual devemos ser salvos. Só existe um. O nome dele é Jesus Cristo. Que Deus, nessa manhã, nos abençoe grandemente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, que nessa manhã nós possamos sair daqui resolutos de que nós precisamos compartilhar a boa notícia. O compartilhar a boa notícia não é falar sobre a minha vida, porque a minha vida já é a notícia a qual o evangelho causou, transformou. A boa notícia é o seu sacrifício. A boa notícia é que nós temos chance de ser salvo. A boa notícia é que nós precisamos nos arrepender. A boa notícia é que nós precisamos crer. Aleluia. A boa notícia é que nós precisamos nos doar. A boa notícia é que nós precisamos adorar. A boa notícia é que nós precisamos viver o propósito em nossas vidas. Nós entregamos, ó Pai, esse momento, Pai, essa manhã, em Tuas mãos, ó Deus. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai, para que possamos chegar ao arrependimento e reconhecer que só o Senhor é Deus. Reconhecer que todo o poder, Pai, emana dos céus. O poder que é direcionado do seu trono, Pai. É o poder a qual cura, Pai. É o poder a qual transforma. É o poder a qual restaura. E é o poder a qual cura, Pai. Nós entregamos esta casa, Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Nós entregamos os anjos desta casa em Tuas mãos, ó Pai. Nós entregamos os líderes desta casa, Pai, em Tuas mãos, ó Deus. Nós entregamos os membros, Pai, desta casa em Tuas mãos, ó Deus. E nós recebemos, Pai, aqueles aos quais o Senhor deseja que seja salvo, Pai.
nós os recebemos, ó Pai. Por isso lhe pedimos, Pai, nos mantenha, Pai, sendo uma casa, Pai, não apenas um templo físico, Pai. Implantado aqui nesse lugar, ó Pai. Mas que sejamos uma casa de porta aberta para recebê-los, ó Pai. Uma casa de porta aberta, Pai, que verdadeiramente possa receber, Pai, a mensagem do Evangelho do Teu Filho, ó Pai. Porque como lemos aqui, que é o poder do Senhor para a salvação. É, Pai. Sim, Deus. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado por este dia, Pai. Obrigado por este momento, Pai. Obrigado pela Tua mensagem, Pai. O tesouro que é a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Assim nós oramos a Ti, Pai. E somos gratos, ó Deus. Em nome que é sobre todo nome, ó Deus. O nome do Teu Filho Jesus. Amém, ó Deus. Amém.